Na aula passada, nós comentamos sobre a técnica SPT, que é onde nós vamos fazer o processo de investigação do solo. Olha só, a gente explica a técnica para vocês saberem como que é feito esse processo de SPT. Porém, nós vamos ter que ter o laudo SPT executado por uma empresa que seja confiável e nós vamos, a partir do SPT, nós vamos interpretar os valores e vamos calcular a capacidade de carga. Isso serve para radier, serve para uma sapata, serve para uma estaca, enfim, serve para vários tipos de fundações. Então, quem faz o laudo é uma empresa contratada. Nós temos que analisar esse laudo. E com esse laudo, nós temos que determinar qual que é a capacidade de suporte do solo. Como que nós fazemos isso? Tem vários métodos. A norma fala para nós que tem métodos empíricos, semi-empíricos e métodos teóricos. Porém, nós temos que sempre verificar os critérios limite de cada método. Tem vários métodos para determinar essa capacidade de carga, tudo bem? O que eu vou apresentar com vocês hoje será 3 métodos. Eu vou fazer um método empírico e dois métodos empíricos e um semi-empírico, que é o método do Alonso, tudo bem? Na aula que vem, eu volto com vocês e apresento 2 métodos teóricos, que é o método de Skepton e o método de Terzaghi. Eu vou separar esses 2 métodos para a gente ficar com a aula um pouquinho menor e a gravação ficar menor também. E aí, fica melhor até para vocês assistir essas aulas mais curtas, tá bom? Então, olha só. O sistema sapata-solo tem uma interação. Então, como funciona? As cargas são transmitidas do pilar para o elemento de fundação, que nesse exemplo é a sapata, e a sapata transmite para onde? Transmite para o solo. E o solo, pessoal, tem que ter uma capacidade de suporte suficiente para suportar essas cargas que estão sendo distribuídas da base e transferidas para o solo. Nós chamamos de capacidade de carga. Nós vamos trabalhar com métodos, fórmulas empíricas, eu vou fazer hoje. Também vou fazer o valor do SPT médio e vou deixar essas 2 fórmulas teóricas para a aula que vem. Tá? Vamos separar esses métodos teóricos aqui para a aula que vem. E vamos fazer por um método empírico, na verdade 2 métodos empíricos, né? Será o método empírico de Mello, outro de Teixeira e um método semi-empírico aqui, que é o do Alonso. Tá bom? Olha só, também pode ser feito, para determinar a capacidade de carga de fundações rasas, uma realização de prova de carga sobre a placa. É um ensaio que faz no solo, no local onde está realizando a obra. É um ensaio in situ, só que é caro esses testes de carga. Olha só algumas notas que eu coloquei para vocês. Ó. Não é permitido o emprego de fundações diretas para solos com SPT menor que 5. Está no livro Associação Brasileira de Estudo de Fundações, Teoria e Prática, de 1998. São recomendações. Então, pessoal, fundações rasas com SPT menor que 5 não se faz. O que mais? Aconselha limitar a tensão admissível máximo em 0,4 MPa. Valores elevados a esse valor, faz-se ensaio. Como faz-se ensaio? Faz-se um ensaio aqui com real, ó. Prova da carga sobre a placa. Tudo bem? Como que é feito esse ensaio? Esse ensaio é feito dessa maneira aqui, ó. Olha só. Então, o ensaio que a gente faz, o real em solo, adota-se uma placa de 80 centímetros de diâmetro, aplica-se carregamento. Deixa eu pegar aqui uma seta para melhor. Coloca-se aqui um atuador hidráulico, ele pressiona a placa no solo e essa área da placa aqui vai promover uma pressão no solo. E nós conseguimos calcular qual que é a capacidade de carga de suporte do solo com esse ensaio. Tudo bem? Então, só que é bem caro. Então, uma maneira de vocês comprovar se o solo realmente suporta ou não, essa notação que está aqui, ó, limitar a tensão admissível 0,4 MPa,
Pessoal, pode adotar maior? Pode, claro que pode adotar maior. Vamos supor que você está trabalhando numa região que você conhece o solo, fez muitas fundações, você percebeu que o solo se comporta com a tensão admissível maior do que 0,4, você já fez ensaio laboratório, você já fez ensaio de placa, você vê que a capacidade de carga é maior, por que não adotar uma capacidade de carga maior que 0,4? Então, o pessoal vem se adotando sim capacidade de carga maior que 0,4. Isso aqui só é uma recomendação, tá, pessoal? Se você não tiver uma experiência de você determinar essa capacidade de carga com uma aferição maior, adote esse 0,4 com limite, pronto. Sua fundação vai ser um pouquinho maior, as bases, mas porém você não terá complicações, certo? À medida que você vai pegando experiência, você vai aumentando essa capacidade de carga aí. Eu falei para vocês que tem métodos empírico, semi-empírico e teórico. Então, primeiro método empírico que vamos fazer é aquele método que eu apresentei para vocês já na aula passada, que é o método de Melo. Olha só, então Melo, pessoal, ele foi muito prático nessa equação aqui, ó. Melo falou o seguinte, ó, a tensão admissível do solo é igual a raiz quadrada do SPT, aonde está se apoiando a sua base da fundação, menos 1, resultado em quilogramas-forças por centímetro quadrado. Tá bom? É uma fórmula muito prática. Porém, pessoal, olha só, essa fórmula aqui, vocês podem até anotar aí. Melo recomenda aplicar com SPT até 16 golpes. Então, maior que 16 golpes, ele fala que essa equação dele não é muito aplicada. Então, o que vocês podem fazer? Estou calculando o laudo de sondagem, tem o laudo de sondagem de mão, SPT é 20. Como que eu faço para aplicar Melo? Coloco aqui 16, limita 16, vai ficar baixo, tudo bem. Nesse método você tem que limitar a 16, tá? Aí você pode aplicar outros métodos. Bom, depois de Melo, nós temos aqui, ó, nós podemos também, eu já comentei com vocês, né? Pode ser feita aí algumas cálculo de capacidade de carga, você estimar a capacidade de carga com função em tabelas, mas são só estimativas, tá, pessoal? Métodos teóricos, então olha só, primeiro método teórico, Terzag. Perceba, olha só, né? Por isso que eu vou separar as aulas do método teórico. Perceba que são vários parâmetros que eu tenho que explicar para vocês aqui, ó. Tá? Outro método teórico, método de Skeption. Então, Skeption, só que é o seguinte, como eu falei para vocês, esses métodos têm limites, né? Qual que é o limite do método Skeption? Tá aqui, ó. Válido somente para solos puramente coesivos, solos finos, exemplo, argilas, silt argilosos, argila siltosa, certo? Aonde tiver coesão no solo, nós podemos usar esse método. Tudo bem? Tá. Essa equação se aplica somente para sapatas quadradas, circular e corrida. Se for sapatas retangular, a equação de Skeption já troca para esses formalismos aqui. Não se preocupe, na hora que vem nós vamos fazer esses dois métodos teóricos, tá, pessoal? Eu só estou fazendo uma apresentação prévia para vocês, então nós vamos deixar uma aula só para esses métodos teóricos aqui. O que eu vou fazer com vocês é isso aqui, ó. Método de Alonso e o método de Teixeira, que é o método também, o método empírico. Tá bom? Então tá. Então vamos pegar aqui o exemplo numérico, que nós vamos fazer um exercício com base nesse laudo de sondagem aqui. Vamos ler aqui o exemplo numérico, ó. Determinar a tensão admissível de uma fundação tipo sapata quadrada de base de 2 metros, ou seja, será quadrado os dois lados com os 2 metros. Está na cota de assentamento a profundidade de 2 metros. Utilizar o método fórmulas empíricas, fórmulas teóricas, método SPT médio. Depois nós vamos fazer a média desses métodos e vamos ver a variância da capacidade de carga do solo. Então, o primeiro passo que vocês têm que observar: aonde estará posicionado a fundação de vocês? Então, estará a 2 metros de profundidade.
2 metros aqui, porque olha só, percebe que nós temos até 1 metro, nós temos uma escavação, né, com o trado concha, faz-se o ensaio aqui, ó, os 45 centímetros, o SPT foi 11. Quando fazer o ensaio a 2 metros de profundidade, o SPT ocorreu foi 12, tá bom? Então perceba aqui, ó, primeiro metro, segundo metro, aqui é a 2 metros de profundidade. Então, observando a posição da sapata, a pergunta que tem que fazer para vocês é qual que é o SPT na cota de apoio da base da sapata. Então, o SPT na cota de apoio da base da sapata é 12. Agora vamos aplicar os métodos. O primeiro método que eu vou resolver com vocês é o método empírico. Qual método? Método de Melo. Então, o primeiro método será o método de Melo. Como nós calculamos a capacidade de carga pelo método de Melo? Raiz quadrada do SPT na cota de apoio menos 1. Tá bom? Tá. O SPT na cota de apoio é 12. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui, ó. Raiz quadrada de 12 menos 1. Então, substituindo o valor do SPT 12, vai ficar raiz quadrada de 12 menos 1, chegamos a 2,464 kgf por centímetros quadrados. Nós vamos padronizar aqui uma unidade para essas capacidade de carga do solo. Por quê? Porque cada método ele resolve aí um valor de unidade diferente. Vamos supor, esse de Melo sai em kgf por centímetro quadrado, o Alonso sai em megapascal, o teórico, os dois teóricos saem em quilopascal. Para a gente ter assim a referência de grandeza, nós vamos padronizar tudo para quilopascal, tá pessoal? Então anota essa conversão aqui, ó. Então, fazendo essa conversão, nós chegamos aí a 2,41569 kPa. É só lembrar dessa regrinha aqui, ó. Quilograma/for centímetros quadrados, divide por 0,0102, transforma em quilopascal. Então, 1.2, método de acordo com a referência de Alonso Urbano Rodrigues. Pessoal, como que funciona o método de Alonso? Pode-se estimar a capacidade de carga do solo aplicando-se uma equação bem simples. Qual que é a equação simples? É o SPT médio dividido por 50 e a resposta sai em megapascal. Como que eu calculo o SPT médio? Olha só, pessoal, o SPT médio será os SPT que participam do bulbo de pressão. O valor do SPT médio é estimado na profundidade da ordem de grandeza igual a 2 vezes a largura da fundação, contando a partir da cota de apoio. Qual que é a cota de apoio? Olha esse exemplo, vamos supor que a base está apoiando aqui no SPT 13. E a largura da fundação tem 1,5 metros. Quantos metros para baixo tem que considerar que essa pressão será significante para o solo? Será 2 vezes a largura. Então vai ficar, ó, 2 vezes B, o B é 1,5. Então daqui da base da fundação até chegar no fundo aqui do bulbo de pressão será 3 metros. Deixa eu repetir aqui, ó. Então, ó, o bulbo de pressão será 2 vezes B, o B é 1,5, então ficará 2 vezes 1,5, 3 metros. E nós vamos coletar os SPT que participam aqui, ó, nessas camadas que tem a profundidade de 3 metros, contando a partir da base aqui, onde tem a cota de assentamento. Então vamos pegar o nosso exemplo. No nosso exemplo, então no método de Alonso, conta-se os SPT que fazem parte aqui dentro do bulbo de pressão, a partir da cota de apoio da base aqui. Então vamos voltar aqui no SPT. Olha só, qual que é o tamanho da base que eu passei para você?
O tamanho da base que eu passei para vocês é sapata base quadrada de 2 metros. Então, o B vale 2 metros. Tudo bem? Se o B vale 2 metros, vamos aplicar na regra do Alonso. O bulbo de pressão será 2 vezes B. Então, 2 vezes B chega-se ao quanto? Vamos colocar aqui a anotação. B é igual a 2 metros. A profundidade do bulbo de pressão, 2 vezes B, 4 metros. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar 4 SPT. O SPT é feito metro a metro. Nós vamos contar 4 SPT. A partir da base da fundação. Vamos adotar aqui. Então, o primeiro SPT é 12. Então, 1, 12, 2, 13, 3, 13 e o quarto, 17. Então, nós vamos fazer a média desses 4 SPT. 12, 13, 13 e 17. Faça uma média para mim aí. Fazendo a média dos 4 SPT, chega-se a 13,75. Bom, agora vamos aplicar na equação do Alonso, né? Então, pelo método Alonso, é só dividir o SPT por 50, será a capacidade de carga admissível do solo. E a resposta é em megapascal. Tensão admissível do solo, pelo método Alonso, 0,275 megapascal. Para converter para quilopascal, vocês vão multiplicar por 1000, ó. 1 megapascal para quilopascal multiplica-se por 1000. Tá aí. 275 quilopascal. Qual foi o valor obtido pelo método anterior? 241 quilopascal. Pelo Alonso, 275. Vamos fazer só mais um, tá, pessoal? Vamos fazer o método Teixeira, que é bem similar ao método de Alonso. E nós já fazemos a média desses métodos, a gente vê qual que é a variância da tensão admissível. E na aula que vem nós vamos fazer pelos 2 métodos teóricos e depois nós fazemos a média de novo, tá bom? Vamos fazer o outro método agora, que é o método Teixeira. Só desse método aqui é mais simples que o do Alonso, porque ó, só considera 3 camadas após a corda de assentamento da fundação, só isso. Então, quais serão as camadas aqui abaixo da corda de assentamento? Vou colocar aqui N1, 12, 13 e 13. Faz-se a média dessas 3 camadas, não precisa nem considerar a pressão. Então, o Teixeira faz o seguinte, ó, você pode fazer a estimativa pegando 3 SPT abaixo da base aí da sapata. Então, vamos lá. Fazendo-se as contas, então chega-se ao seguinte valor da tensão admissível pelo método proposto por Teixeira. SPT na corda de assentamento 12, um abaixo 13 e o outro abaixo 13 também. Faz a média dessas 3 camadas de SPT, chega-se a 12,667. A tensão admissível será o SPT dividido por 50, 0,253. Transformando também para megapascal, para quilopascal, é só vocês multiplicarem por 1000. Então, só recapitulando, né, ó. Melo chegou a 241,57 quilopascal. Alonso, 275 quilopascal. E Teixeira, 253 quilopascal. Pronto, agora faça a média, só para vocês verem a variância que está tendo entre esses 3 métodos. Na hora que eu não vou fazer os métodos teóricos, eu vou fazer a média de todos eles para vocês terem uma noção. Então, primeiro é Melo, segundo Alonso, terceiro Teixeira. Faz a média para ver quanto vai chegar o valor, só vai ter a noção. Média igual a 256,23, já vocês calcularam, eu não fiz não, estou confiando em vocês aí. Quilopascal. Tá certo, pessoal? Então, ó,
Então, olha assim, vamos recapitular o que nós fizemos hoje. Qual que era o propósito da aula de hoje? Era vocês, a partir de um laudo de sondagem, que é esse que eu estou apresentando para vocês aqui, determinar a capacidade de carga do solo com relação a uma fundação rasa, que é uma sapata. Então, nós temos vários métodos. Então, o que eu resolvi com vocês hoje foi um método empírico, que é o método de Mello, um método semi-empírico, que é o método de Alonso, e outro método empírico, aí, que é o método Teixeira. Tá bom? E fizemos a média e chegamos a 256,23. Perceba que a variância entre eles aí não é tanto, né? Perceba que é bem pouco. O que eu quero comentar mais com vocês? Ó? O método de Mello, vocês vão limitar ao SPT aqui no máximo igual a 16 golpes. O método de Alonso, o SPT tem que estar no máximo igual a quanto? 20 golpes. Então, reforçando, vocês estão calculando a capacidade de carga do método de Alonso. A média que vocês calcularem, essa média aqui, ó, se a média for maior que 20 golpes, vocês colocam o valor de 20 aqui, tá, pessoal? Fiz a média, foi 25, coloca 20 dividido por 50. Tudo bem? E o método de Teixeira, mesma coisa. O método Teixeira também é limitado a 20 golpes também. Perceba que a equação aqui, ó, é 0,002 vezes o SPT médio. Por que que eu dividi aqui por 50? Porque 1 sobre 50 é 0,002. Tá? É a mesma equação do Alonso. Tudo bem? Eu vou com vocês até esses 3 métodos hoje. Na aula que vem eu continuo com os métodos teóricos, para ficar